Antes que o tempo tivesse nome, antes que as estrelas tivessem luz, havia apenas o silêncio e a voz de Deus. Com uma palavra, ele criou os céus e a terra. Com outra, acendeu o sol, deu forma às montanhas e soprou vida sobre o pó. E desse sopro nasceu o primeiro homem, Adão. A história bíblica do Éden começa assim: um Criador que molda a perfeição com as próprias mãos. Nenhum ruído de máquinas, nenhuma pressa humana. Apenas o som suave do vento e o coração do homem batendo pela primeira vez diante do Criador. Deus olhou para Adão e viu que ainda faltava algo. Então, enquanto o homem dormia, ele retirou de sua costela o presente mais precioso, Eva. E o amor, pela primeira vez, respirou na terra. O Éden não era apenas um jardim. Era o símbolo da comunhão entre o divino e o humano, um espaço onde o céu tocava o solo e tudo era perfeito. Mas o paraíso, como toda promessa, também guardava um segredo. O Criador preparou para Adão e Eva um lar que nenhum artista jamais poderia imaginar. O Jardim do Éden, o primeiro paraíso, o berço da humanidade, onde o céu e a terra dançavam em perfeita harmonia. Rios de águas cristalinas cortavam o solo fértil, árvores frutíferas brotavam com cores e aromas indescritíveis, e toda criatura vivia em paz sob o olhar de Deus. Não existia dor, inveja ou medo. A natureza respirava o mesmo ritmo da eternidade. Essa história bíblica nos mostra o sonho original do Criador. Um mundo sem morte, onde o homem caminhava lado a lado com Deus, ouvindo sua voz ao entardecer entre as árvores. No centro do Éden, porém, duas árvores se erguiam como portais do destino. A árvore da vida, símbolo da comunhão eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a única que o homem não deveria tocar. O paraíso era perfeito. Mas dentro de toda a perfeição, o livre-arbítrio ainda sussurra. E o Éden, tão puro e sereno, estava prestes a se tornar o palco da maior escolha da história humana. O sol ainda brilhava sobre o Éden, mas nas sombras do jardim, algo se movia em silêncio. Entre as folhas, uma voz sussurrava, doce, persuasiva, mortal. Era a serpente, o mais astuto de todos os seres. Ela se aproximou de Eva, não com gritos, mas com palavras suaves. É verdade que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore do jardim? Eva hesitou. O inimigo não atacou com força, mas com dúvida. A dúvida, o veneno mais sutil que existe. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como ele. E naquele instante, o paraíso tremeu. Eva olhou para o fruto, belo, reluzente, perfeito aos olhos. Mas dentro dele escondia-se o peso da desobediência. A história bíblica mostra que a queda não começou com um ato, mas com um pensamento. Antes que o fruto fosse tocado, o coração já havia se afastado. Eva comeu, e Adão, ao vê-la, escolheu o mesmo caminho. O som que antes era de paz, agora se transformava em silêncio. O Éden havia perdido sua inocência, e o mundo estava prestes a conhecer a dor. O fruto foi mordido, e no exato instante em que o sabor tocou a língua, algo se quebrou no invisível. A inocência que antes vestia o homem desapareceu. O que restou foi vergonha. Adão e Eva olharam um para o outro e perceberam que estavam nus. O paraíso que antes era liberdade, agora se tornava prisão. A presença divina, que antes os cercava de paz, agora os fazia tremer de medo. Então, a voz de Deus ecoou pelo jardim. Adão, onde estás? Não era uma pergunta de localização, era o grito do amor ferido. O Criador sabia onde o homem estava, mas queria saber por que ele havia se escondido. A história bíblica da queda não fala apenas de desobediência. Fala da ruptura entre o céu e a terra, do instante em que o homem trocou a eternidade por um momento de desejo. Deus olhou para o casal, coberto por folhas, ferido pela culpa,
E mesmo em meio ao erro, o amor dele permaneceu. Porque o pecado entrava no mundo naquele dia, mas a promessa de redenção já começava a nascer. O silêncio do Éden se rompeu com o som da justiça divina. Deus chamou o homem, a mulher e a serpente, e diante de todos revelou as consequências da escolha. A serpente disse: "Maldita serás entre todos os animais. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida." A mulher falou com voz de dor e compaixão: "Multiplicarei as dores da tua gravidez, e com sofrimento darás à luz teus filhos." E ao homem, o Criador declarou: "Maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao pó, porque do pó foste formado." Essa história bíblica revela que o juízo de Deus não é vingança, é consequência. O pecado não destrói apenas o homem, mas o equilíbrio da criação inteira. E então o Éden chorou. O vento que antes carregava canções de paz, agora soprava como lamento. O jardim foi selado, e querubins com espadas de fogo guardaram a entrada da árvore da vida. O homem foi expulso, mas não abandonado. Mesmo enquanto o portão do paraíso se fechava, a promessa da salvação já se formava no horizonte. Porque o mesmo Deus que julgou também planejava redimir. O Éden havia se fechado. A humanidade, ferida pela culpa, agora caminhava entre espinhos e sombras. Mas mesmo no meio da dor, Deus não retirou sua promessa. Entre as palavras de juízo, o Criador deixou uma profecia escondida. A primeira mensagem de esperança em toda a história bíblica. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A sentença de Deus não era apenas castigo. Era um plano, silencioso, perfeito, eterno. Porque antes mesmo que o homem pecasse, a redenção já havia sido escrita no coração divino. Essa história bíblica nos mostra que o amor de Deus sempre fala mais alto que o erro humano. O paraíso foi perdido, mas não esquecido, e um dia, um novo Adão viria para restaurar tudo o que foi quebrado no Éden. A promessa da cruz nasceu no jardim. A esperança floresceu entre lágrimas, e o som da queda se transformou em sussurro de salvação. O Éden havia terminado, mas o plano da eternidade acabava de começar. O Éden pode ter desaparecido do mapa, mas jamais do coração do homem. Desde aquele dia, a humanidade carrega dentro de si a lembrança de um lugar que já não pode ver, um vazio sagrado, uma saudade de algo que o mundo não é capaz de oferecer. Essa é a herança invisível deixada por Adão e Eva. Eles não perderam apenas um jardim, mas a comunhão perfeita com o Criador. Cada busca por paz, cada lágrima em silêncio, cada olhar voltado para o céu em momentos de dor, é o eco do Éden chamando de volta. A história bíblica do paraíso perdido é também a história de um Deus que nunca desistiu da sua criação. Mesmo quando o homem se afastou, Deus continuou falando, nas estrelas, nos profetas e, por fim, em seu próprio Filho. O Éden, de certa forma, ainda existe. Não mais em um local geográfico, mas dentro do coração que escolhe voltar. Porque todo homem que busca Deus, ainda que sem saber, está tentando encontrar o caminho de volta para casa, de volta para o jardim. Durante milênios, a humanidade tentou reconstruir o caminho de volta ao Éden, mas nenhuma religião, nenhum sacrifício, nenhuma torre ou templo conseguiu restaurar o que o pecado havia quebrado. Foi então que o próprio Deus desceu, não em forma de vento, como no Éden, mas em forma de homem, Jesus Cristo, o novo Adão. Essa história bíblica alcança seu ponto mais profundo aqui, no lugar onde o madeiro da cruz se torna a nova árvore da vida. O sangue derramado no Calvário é o mesmo betume espiritual que sela as rachaduras do coração humano e o torna novamente inteiro. No Éden, o homem fugiu de Deus. Na cruz, Deus correu atrás do homem. O que começou com uma desobediência terminou com um sacrifício. A cruz é o portal de volta ao jardim.
E todo aquele que crê, todo aquele que entrega sua culpa nas mãos do Redentor, reencontra o caminho para casa. Não o Éden da terra, mas o Éden eterno, onde a comunhão volta a ser perfeita. Essa história bíblica não é sobre o fim do paraíso, mas sobre o início de um novo. Tudo o que começou em um jardim também terminará em um jardim. A história bíblica nos revela que o paraíso não foi perdido para sempre. Ele apenas aguardava o tempo da redenção. Em Apocalipse, João descreve o novo Éden, a nova Jerusalém, que desce do céu como uma noiva adornada para o seu marido. No meio da cidade celestial, há novamente um rio de águas vivas, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. E à beira desse rio cresce a árvore da vida, a mesma que um dia fora guardada por querubins no Éden antigo. Agora ela está acessível novamente. O homem redimido pode tocar o fruto que antes lhe era proibido. Não há mais dor, nem separação, nem folhas de vergonha, nem lágrimas escondidas. Essa história bíblica se encerra onde começou, mas com uma diferença eterna. No primeiro Éden, o homem precisava guardar o jardim. No novo Éden, o próprio Deus o guarda para sempre. E toda a criação, antes ferida pelo pecado, agora canta o mesmo cântico. O paraíso foi restaurado, o homem voltou para casa. O Éden não é apenas um capítulo distante da história bíblica. Ele é um espelho, um reflexo do que fomos criados para ser. Um lembrete de que em algum lugar dentro de nós ainda existe uma voz que sussurra: volta para o jardim. Porque o verdadeiro Éden nunca foi apenas um lugar físico, era a presença de Deus. E essa presença continua buscando o homem, geração após geração, em cada oração sincera, em cada lágrima de arrependimento, em cada coração que decide recomeçar. Essa história bíblica é mais do que o início da humanidade, é o roteiro da alma. Mostra que mesmo quando caímos, Deus não desiste de nós. Mostra que o amor é mais forte que o erro e que o paraíso pode florescer novamente em todo o coração, disposto a ouvir a voz do Criador. O Éden pode ter se fechado com espadas de fogo, mas a cruz abriu o caminho de volta. E um dia, quando o tempo for consumado, o mesmo Deus que soprou vida sobre o pó dirá novamente: tudo está feito. A terra e o céu voltaram a ser um só. O Éden não foi destruído, ele foi prometido de novo, dentro de nós.